O encontro com a criatura na fazenda. Boa noite a todos. O meu nome é Vinícius. Atualmente eu tenho 33 anos de idade e o relato que eu irei compartilhar com vocês aconteceu comigo quando eu tinha 18 anos de idade. Eu vi algo com o qual é muito difícil explicar de forma racional e talvez nunca haja uma maneira de lidar com os fatos que eu vou contar a seguir. Eu sempre fui uma pessoa do tipo que só acreditava nas coisas quando eu podia ver. Eu não era de acreditar em nada sobrenatural, mas queria ver algo que me fizesse mudar de ideia. E essa foi a pior coisa que eu poderia desejar. Enfim, foi assim. Na época do ocorrido, eu morava no interior de Minas Gerais. Foi logo depois que eu terminei o ensino médio. Os meus amigos e eu estávamos na fase de farrear e depois de finalmente terminar a escola, queríamos sair para comemorar o fim daquela fase da nossa vida. Foi quando um dos meus amigos sugeriu que fizéssemos uma festa na casa de um deles e chamássemos todos da escola. Mas eu pensei em algo diferente. O meu avô tinha uma fazenda afastada da cidade e sempre me chamava para ir lá. O lugar era grande e tinha espaço para bastante gente se hospedar. Lá poderíamos aproveitar para nadar no rio, andar a cavalo e coisas assim. Nunca dava para eu ir visitá-lo por conta da correria, mas finalmente era a nossa chance. Então combinamos de passar o final de semana na fazenda. Passaram-se então alguns dias de planejamento e, com tudo certo, pegamos a estrada. Eu me lembro que éramos 12 pessoas e íamos em mais ou menos uns 3 carros para chegarmos mais rápido. Estávamos levando bastante coisa, pois queríamos fazer um churrasco e beber um pouco no caminho. Foi uma farra, com muitas risadas e conversas, já fazendo esquenta até chegarmos na fazenda. Estava tudo muito bem, mas infelizmente aquele final de semana não terminaria como pensávamos. Depois de algumas horas na estrada, enfim chegamos lá na fazenda. Já era final de tarde, quase escurecendo. Saímos do carro carregando as coisas e eu chamei pelo meu avô, como esperado. Ele nos recebeu muito bem. Já fomos entrando e vendo os quartos para nos acomodarmos. Assim que trocamos de roupa, já era noite. Todos fomos para fora acender a churrasqueira e beber algumas cervejas, até que o meu avô se juntou a nós para aproveitar. Tudo estava indo muito bem, até que um dos meus amigos teve a ideia de darmos uma volta pelas redondezas. Eu já estava meio entediado e queria dar uma olhada no local. A noite na fazenda é bem agradável, mas também muito escura. Assim que ele falou aquilo, meu avô, que estava bem tranquilo e alegre, mudou completamente o semblante, ficou bem sério e com cara fechada. Então se virou para nós e falou algo bem estranho que deixou todos surpresos. Ele disse que não era muito bom andarmos longe durante a noite naquela região, pois havia algo rondando as fazendas e o mato ao redor. Alguns diziam que era uma criatura desconhecida, já outros falavam que era o próprio diabo vagando por ali. Algumas pessoas também disseram ter visto essa tal coisa vagando pelo matagal durante a noite. Havia até a história de um homem que havia desaparecido algum tempo atrás e que diziam ter sido essa tal criatura que o levou. E por conta desses boatos, muita gente se mudou por medo dessas histórias. Então o meu avô disse que nem ele tinha coragem de andar nessas estradas a pé durante a noite e que não deveríamos sair da fazenda, pois era melhor ficarmos ali aproveitando o churrasco e a cerveja. Olha, meus amigos, vocês não sabem o quanto eu me arrependo por não ter ouvido o meu avô naquela noite. Ele terminou de contar aquela história, mas ninguém ligou muito. Viramos para ele e falamos que não teria problema,
só seria uma volta rápida e tomaríamos muito cuidado. Mas na realidade, nenhum de nós estava acreditando naquela história bizarra contada por ele. Mas ele insistiu para não irmos. E como eu não queria desrespeitar o meu avô, apenas concordamos e deixamos aquele assunto quieto. Só que o tempo foi passando e quando já estava mais tarde da noite, o meu avô, cansado, se retirou para dormir. Acho que eram por volta das 3 horas da manhã. Foi então que decidimos dar uma volta ao redor da fazenda. De um lado da estrada havia a fazenda e do outro uma mata bem fechada, escura, pois havia bem pouca iluminação na estrada. Só que aquilo não foi um problema para nós. Estávamos naquela fase de procurar alguma aventura e foi o que fizemos. Sem nem lembrar mais do que o meu avô havia dito, saímos da fazenda bem quietos para não chamar atenção. E só quando chegamos à estrada, começamos a conversar e dar risadas. Só que isso durou bem pouco, pois depois de alguns minutos caminhando, percebemos que havia algo errado. Chegamos em um ponto da estrada que não havíamos visto quando chegamos à fazenda. Era uma parte onde haviam 2 lados, como se fosse uma longa encruzilhada. Vimos alguns galhos secos de um lado e resolvemos seguir por lá. Fomos andando por mais alguns minutos, mas percebemos que não havia nada, então resolvemos voltar. Mas para o nosso espanto, aqueles galhos secos haviam sumido de uma hora para outra. Como já estava tarde, resolvemos que era hora de voltar para a casa do meu avô. Não estávamos muito longe, mas não era o que parecia em dado momento. Chegamos a um trecho da estrada onde havia uma trilha de terra batida bem longa. Fomos andando e aquilo parecia não ter fim. Meus amigos, chegamos então à conclusão de que estávamos completamente perdidos no meio do nada. Então resolvemos parar para dar uma olhada e em seguida voltar e tentar ver algum ponto de luz da fazenda, pois sabíamos que estávamos perto. Foi aí que algo muito assustador aconteceu. Foi quando de repente fomos surpreendidos pela voz do meu avô nos chamando. O som vinha de dentro da mata. Naquela hora ficamos todos assustados porque vimos o momento em que o meu avô havia ido se deitar e ele não iria sair sozinho para se embrenhar no mato atrás da gente naquele horário. Fomos andando até a beirada da mata e eu comecei a chamar por ele, já desconfiado da situação. Então meu avô começou a gritar pedindo ajuda, dizendo que não estava conseguindo achar o caminho de volta para casa. E foi naquele momento que eu entrei em pânico, pois o meu medo era que ele tivesse se machucado ou algo pior. Então, mesmo já assustados com tudo aquilo, nós entramos na mata para tentar encontrar o meu avô. Fomos andando e eu continuei chamando por ele, mas a voz sempre parecia estar mais distante do que estávamos. Não importava o quanto entrássemos mata dentro, a voz sempre ficava mais longe. Aquilo estava ficando cada vez mais assustador e estranho. Então os meus amigos sugeriram que tentássemos seguir o som da voz, mas eu parei e falei para esperarmos um pouco. Eu ainda não via sentido no meu avô ter saído de casa sozinho e ter parado no meio do mato em plena madrugada. Algo não estava certo e não demoraria muito para descobrirmos. Ficamos parados mais alguns minutos olhando atentamente em volta e então voltamos a gritar o nome do meu avô, mas nada aconteceu. A voz se silenciou por completo. Então me virei para os meus amigos e falei para voltarmos para a estrada e achar a fazenda do meu avô, pois aquilo ali não estava certo. Tudo ficou em um absoluto silêncio que chegava a gelar a minha espinha. Foi quando conseguimos ouvir alguns passos de dentro da mata, como se algo estivesse nos acompanhando sem que pudéssemos ver o que era. O som dos galhos se quebrando entre cada passo era bem nítido. Naquele momento, não tivemos como conter o nosso medo, então aceleramos o passo, quase correndo em meio à escuridão.
Mas aquela situação estava cada vez mais bizarra. A estrada parecia não ter fim e eu não me lembrava de ter andado tanto tempo para ficar tão longe da fazenda do meu avô. Então, depois de um tempo andando rápido, resolvemos dar uma parada para retomar o fôlego. O que todos queriam naquele momento era voltar o mais rápido possível para a fazenda e acabar com aquela noite assustadora. Foi aí que as coisas que já não estavam boas começaram a ficar bem apavorantes. Assim que paramos, olhamos para frente e vimos a silhueta de algo a alguns metros da estrada. Não deu para conter o pânico. Naquele momento, todos nós ficamos congelados, olhando aquela coisa que parecia uma pessoa parada no meio da estrada. Foi aí que aquilo começou a se mover lentamente, indo em nossa direção, mas não dava para ver uma forma normal, era como se estivesse se arrastando. Aquilo se movia de uma forma muito estranha. De onde estávamos, ainda não dava para ver direito, mas ao se aproximar mais, conseguimos ver aquela coisa que eu tenho certeza que jamais iremos esquecer. Aquele ser estava coberto de algo vermelho. Aquela coisa parecia estar sem pele do corpo. A criatura tinha um sorriso macabro, como se tivesse rasgado seu rosto. Era uma visão aterrorizante e inexplicável. Já estávamos desesperados quando o silêncio foi quebrado por o som de uma gargalhada macabra ecoando na estrada. Olha, aquela coisa só poderia ser o próprio Satanás. Então todos começamos a correr gritando desesperados. Fomos o mais rápido possível pela estrada ao lado oposto. Mas aquela coisa veio atrás da gente e era bem rápida, mesmo andando daquela forma estranha. Naquela noite, eu só pensei em uma coisa: eu vou morrer. Mas algo ainda mais estranho aconteceu. Mal corremos 5 minutos e conseguimos ver a fazenda do meu avô. Mas o local mais próximo de onde estávamos era o seu celeiro. Então corremos o mais rápido possível para lá. Ao olharmos para trás, não vimos mais aquela criatura diabólica nos seguindo. Então entramos rapidamente e trancamos a porta. Só assim conseguimos respirar um pouco aliviados. Mas isso não durou muito. Uns minutos depois, ouvimos os sons daqueles passos em volta do celeiro. Aquela coisa estava cercando o local. Seja lá o que era, aquela criatura estava desesperada para nos pegar. Eu estava em um estado de pânico que nunca havia sentido antes. Me sentei em um canto do celeiro e comecei a rezar. Aquela criatura diabólica ficou mais um tempo rodeando o lugar, fazendo gruídos e arranhando as paredes. E então, do nada, tudo se silenciou. E graças a Deus, aquela coisa não conseguiu entrar no local onde estávamos. Todos ficamos calados, mas as nossas expressões eram de puro pavor. Mal conseguíamos respirar. Depois que a madrugada passou, veio o amanhecer. O sol entrava pelas frestas do celeiro. Nisso saímos e voltamos todos quietos para a casa do meu avô. Todos nós ficamos pensando no que poderia ter sido aquela coisa, mas ninguém conseguiu chegar a uma conclusão. Decidimos então ir embora naquele mesmo dia logo pela manhã. O meu avô tinha acabado de acordar quando estávamos colocando as nossas coisas no carro. Eu contei para ele o que havia acontecido e ele ficou sem palavras, mas acreditou em mim. Então falei que estávamos indo embora e pedi desculpas pela situação. Me despedi dele e pegamos a estrada de volta para casa. Dentro do carro, todos nós ficamos calados e pensativos. Pessoal, esse é o meu relato. Já faz muitos anos que isso aconteceu, mas nunca mais consegui esquecer cada detalhe daquela situação. O meu avô, tadinho, já é falecido, então nunca mais voltei até aquela fazenda, que ainda continua na família. O que era para ser uma viagem comemorativa acabou se tornando algo aterrorizante e que marcou todos nós, deixando a dúvida do que poderia ser aquela criatura. Será que realmente estivemos frente a frente com o diabo? O que mais poderia ser aquilo? Talvez nunca tenhamos uma resposta.
Mas uma coisa todos nós aprendemos naquela madrugada, que realmente existem coisas perambulando durante as madrugadas por todos os lugares desse mundão afora. Eu desejo a todos uma boa noite. O mistério que arruinou as nossas vidas. Por favor, peço que a minha identidade não seja revelada. Eu e o meu filho mais velho costumávamos passar muitos feriados e dias livres em um mesmo lugar. Um rio, a alguns quilômetros da cidade onde morávamos. Era Semana Santa. A nossa tradição era fazer o passeio nessa época. Naquela noite, levantamos de madrugada, pegamos nossas coisas e fomos de moto até lá para pescar. Sempre que tínhamos a chance de ir, escolhíamos dias no meio da semana, quando o local ficava vazio, o que era perfeito para nós. À distância, vimos alguns pescadores passando. Eles nos cumprimentaram, mas felizmente seguiram para um outro ponto do rio. Depois de meia hora, já tinha vários peixes na minha caixa, mas meu filho não havia pescado nada. Isso parecia incomodá-lo bastante. Eu tentei levar na brincadeira e sugeri que ele trocasse de lugar. Ele escolheu ficar embaixo da ponte, onde parecia estar indo bem. De tempos em tempos ele me assoviava e fazia gestos indicando que havia conseguido pegar algo. Eu respondia com outro assovio para sinalizar que estava tudo bem. Era assim que nós nos comunicávamos. Quando foi por volta das 4:30 da manhã, olhei para o relógio. Ninguém mais havia passado por lá e eu já tinha pescado o suficiente para o almoço. Foi então que o meu filho assoviou para mim. Eu sinalizei para irmos embora, mas ele pediu mais um tempo. Enquanto isso, eu comecei a guardar as coisas, quando de repente eu ouvi um assovio suave vindo perto de mim. Olhei ao redor, mas não vi ninguém. Não era o assovio do meu filho, pois se fosse, eu o teria reconhecido. A escuridão da mata não permitia que eu visse muito além do que a luz da lua iluminava. Alguns segundos depois, ouvi aquele assovio novamente. Até acho que foi a minha culpa por não ter respondido imediatamente, mas naquela época eu estava completamente despreparado para o que eu viria. Quando ouvi o estranho assovio pela terceira vez, resolvi assoviar de volta e, para minha surpresa, o som respondido instantaneamente, mas dessa vez de forma aterrorizante. Enquanto eu vi a silhueta de um homem se formando diante de mim, ouvi outros 3 assovios. Esses assovios me fizeram tremer até a alma. Um deles foi tão próximo que parecia vir do meu próprio ouvido. O segundo veio do rio, entre o meu filho e eu, e o terceiro vinha exatamente da ponte onde o meu filho estava. Naquele momento eu fiquei paralisado por alguns instantes. Acho até que eu havia ficado surdo. Foi quando eu comecei a sentir sangue escorrendo dos meus ouvidos. Eu tentei reagir e procurar pela coisa que estava ali, mas ela então já não estava mais. Eu corri para ajudar o meu filho, mas ao chegar perto, vi que os seus ouvidos também estavam sangrando. Ele também não falava, não respondia e tinha um olhar perdido. Não consegui movê-lo e tampouco podia levá-lo na moto. Subi até a ponte e pedi ajuda a quem passava pela estrada. E por sorte, um casal que dirigia um carro parou e nos socorreu. Ao chegarmos à cidade, fomos direto ao hospital. Os médicos disseram que os nossos tímpanos haviam sido seriamente danificados e que provavelmente perderíamos boa parte da audição, isso para sempre. Infelizmente, isso só aconteceu comigo. Já o meu filho nunca mais voltou a ouvir. Passamos anos em consultas com especialistas, participamos de estudos médicos, visitamos psicólogos e até mesmo fomos a um pai de santo. Tentamos de tudo, mas meu filho nunca mais foi o mesmo. Ele sorri às vezes e nos diz com um olhar o quanto nos ama.
mas não consegue mais nos ouvir. Nunca mais voltei a pescar. Eu não suporto nem mesmo passar perto daquele rio. Os meus outros filhos gostam de pescar, mas sempre os proíbo. Eu carrego o fardo dessa culpa todos os dias. Muitos dizem que eu sou injusto comigo mesmo, que a culpa não foi minha, mas não consigo evitar. Até hoje eu não sei o que aconteceu naquela madrugada, mas aquilo arruinou nossas vidas para sempre. Corre por minhas veias um ódio inimaginável por aquilo. Por enquanto, eu só tento sobreviver a esse tormento, imaginando que um dia encontrarei a maldição novamente. E quando isso acontecer, eu a enfrentarei, nem que seja no inferno. O elevador do andar inexistente. Boa noite a todos do canal Terror e Chuva. O meu nome é Augusto. Eu moro no interior do Rio Grande do Sul e tenho um relato para contar. Ele aconteceu comigo e com alguns amigos que também testemunharam tudo. Esse fato ocorreu no ano de 2003. Naquela época, eu e a minha turma viajávamos para Porto Alegre para participarmos de um evento. Como ficaríamos alguns dias na cidade, combinamos de nos hospedar no apartamento de uma amiga que ficava no centro. Tudo que vivemos aconteceu justamente nesse período. O edifício era grande, antigo e localizado em uma área central da cidade. Descobrimos que aquela construção possuía uma história extensa, repleta de acontecimentos estranhos. Não é raro ouvir histórias assombradas sobre edifícios antigos, e esse não era uma exceção. Lembro-me bem de como eram os corredores com paredes forradas de madeira que davam um ar clássico ao lugar, como se estivessem voltado no tempo. A sensação era de que muitas coisas já haviam acontecido ali. O ambiente tinha algo diferente, como se estivéssemos em uma outra época. O prédio possuía 2 elevadores antigos e só de entrar neles a espinha gelava. Além do medo que eles não aguentassem o peso de todos, o som que fazia era bem assustador. Apesar disso, no início achávamos que era apenas o desgaste do tempo e nada sobrenatural. Nos primeiros dias, tudo correu normalmente. Contudo, isso estava prestes a mudar. Certa madrugada, depois de uma noite animada, um dos meus amigos percebeu que a bebida havia acabado. Como não estávamos com sono, decidimos ir a uma loja de conveniência 24 horas para comprarmos mais. Já eram 3 da madrugada. Eu vesti o meu casaco e junto de mais 2 amigos eu saí pelo corredor até o elevador. Descemos, mas ao chegarmos à loja, descobrimos que a mesma se encontrava fechada. Sem alternativa, voltamos ao prédio, porém bem frustrados. Passamos pelo hall de entrada e entramos no elevador da direita, que já estava parado no térreo. Conversávamos descontraídos enquanto eu apertava o botão do 7º andar. Depois de algum tempo, eu percebi que algo estava errado. O elevador demorava muito para chegar ao andar. Olhamos para o painel e vimos que já estávamos acima do 10º andar. Então, do nada, ele parou no 16º andar. Ficamos em silêncio, esperando que a porta se abrisse. Mas nada aconteceu. A tensão havia tomado conta. Eu olhava para os meus amigos, que pareciam tão confusos quanto eu, tentando entender o que estava acontecendo. Eu não fazia ideia de quantos andares o prédio tinha, mas começamos a ouvir o barulho do motor do elevador. Era como se ele estivesse no limite. Eu apertei novamente o botão do 7º andar, mas nada acontecia. Foi quando, de repente, um frio invadiu o elevador. Em instantes depois,
ouvimos o som de um outro elevador, o da esquerda, chegando ao mesmo andar. A porta do outro elevador se abriu. Esperamos que alguém saísse, mas não ouvimos nenhum barulho. Foi aí que a porta do nosso elevador também se abriu, revelando um corredor escuro e silencioso. Já estávamos apavorados. Saímos do elevador e olhamos ao redor. Não havia ninguém, nem no corredor e nem no elevador ao lado. Sem pensar muito, decidimos descer pelas escadas até o 7º andar. Chegando lá, ninguém quis comentar o ocorrido, apenas tentamos seguir com a noite. Nos 2 dias seguintes, coisas estranhas continuaram a acontecer. Durante as madrugadas, ouvíamos barulhos perturbadores, portas rangendo, os elevadores abrindo e fechando sozinho as portas. Esses sons vinham sempre do nosso andar, mas nunca víamos ninguém nos corredores. Então, no último dia, decidimos conversar sobre tudo isso com o dono de um bar, onde tomávamos o café da manhã. E foi aí que ficamos sabendo de algo assustador, pois, segundo ele, décadas atrás, o edifício havia sido um hotel. Em uma ocasião, um funcionário que fazia a manutenção dos elevadores sofreu um acidente terrível. Ele estava ajustando os elevadores que tinham um problema de alinhamento. Foi quando caiu do 16º andar no vão do elevador. O homem morreu na queda e ninguém conseguiu explicar como o acidente havia acontecido. Algumas pessoas suspeitavam que ele teria sido empurrado, mas isso na verdade nunca foi comprovado. Desde então, começaram a surgir relatos de eventos estranhos no prédio, levando muitos a acreditarem que o espírito do homem ainda vagava por lá, preso por entre os andares. Ao ouvir aquilo, senti um arrepio. Mesmo sem ver nada de concreto, algo no fundo dizia que aquele prédio carregava uma energia estranha. Será que a alma daquele homem ainda vagava por ali, buscando apenas uma simples saída? Eu espero que com o tempo ele tenha encontrado a paz. Eu não consigo imaginar a angústia de ficar preso naquele lugar por tanto tempo. Eu só sei que o que vivemos naquela noite foi definitivamente algo do além. Boa noite. O sobrenatural e suas consequências. Meu querido amigo e companheiro de todas as noites, como vai? Eu espero que você e todos os inscritos e ouvintes desse canal incrível estejam bem. O meu nome é Magali e quero compartilhar o meu relato, da qual eu fui testemunha quando criança. Eu adoraria que você contasse em seu canal. Eu tinha cerca de 9 anos quando isso aconteceu. Lembro-me de que o meu pai ligou para minha mãe e, após a ligação, ela se apressou para terminar a comida. Depois me disse que eu teria que cuidar dos meus irmãos durante a tarde, pois precisava ir com meu pai a um velório. Eu perguntei de quem era o velório e ela respondeu que era apenas um gesto de apoio a uma família enlutada. Na verdade, mal conhecíamos. A pessoa que havia falecido era a filha do chefe do meu pai. Fiquei perplexa, pois devido à minha pouca idade, não conseguia entender como uma garota tão jovem havia falecido. Não fazia muito tempo que eles haviam comemorado os seus 15 anos de idade. A minha mãe me disse que precisava ir ao mercado comprar flores para levar ao velório e pediu para que eu ficasse com os meus irmãos. Quando ela saiu, peguei um copo de cristal daqueles que dão como lembrança em festa, que era justamente da festa dessa garota. Também encontrei o convite que o chefe do meu pai tinha nos dado quando fomos convidados para a celebração. Eu ainda não compreendia como alguém tão jovem podia ter morrido. Para mim, a morte era algo que só acontecia com pessoas idosas ou doentes e sempre com pessoas distantes. A minha mãe voltou do mercado com um belo buquê
trocou de roupa e colocou a comida na mesa para que comêssemos. O meu pai chegou, nos cumprimentou e pediu que nos comportássemos bem. Disse que se por acaso precisássemos de algo, deveríamos falar com a vizinha ou com algum dos meus tios. A tarde passou sem novidade. Os meus irmãos mais novos e eu estávamos assistindo televisão e brincando. Já eram quase 9 horas da noite quando os meus pais voltaram. Eu ouvi eles falando sobre como foi a trágica e inesperada morte da garota. Uma semana depois perguntei à minha mãe por que aquela garota havia falecido tão jovem. Foi então que eu soube que ela tinha sido atropelada por um caminhão. Eles moravam em frente a uma grande avenida e o acidente aconteceu nas redondezas. Pessoal, passaram-se 3 anos. Eu havia esquecido completamente esse acontecimento. Então teve um dia que um dos meus tios veio nos visitar. Já era tarde, os meus irmãos estavam dormindo e eu estava jantando com os meus pais e com esse meu tio. Foi quando de repente ele perguntou ao meu pai sobre o senhor Elias, o pai da garota falecida e chefe do meu pai. O meu pai confessou que ele estava indo muito mal. Então começaram a falar sobre quem realmente era aquele homem. Aparentemente, ele não era uma pessoa boa e não era querido por ninguém. No entanto, o que eu vi naquela noite me deixou aterrorizada por vários dias. Pouco a pouco, o meu pai continuou falando. Diante do olhar surpreso de todos, ele confessou algo realmente assustador. 2 dias antes do atropelamento da filha, à noite, ele e o senhor Elias foram a um bar perto da Avenida Central. O meu pai, meio bêbado, pediu para ser deixado na estação de ônibus para voltar para casa. Já o senhor Elias queria que o meu pai fosse para a casa dele, mas o meu pai estava muito cansado. Foi então que o senhor Elias fez algo muito ruim. Depois de deixar o meu pai na estação, ele continuou pela avenida e acabou encontrando algumas mulheres que trabalhavam na rua. Eles foram para um motel, onde ele passou a noite toda humilhando e agindo com violência contra uma daquelas mulheres. Então, por volta das 7 horas da manhã, ele acordou. A mulher não estava mais lá e ele encontrou sua carteira jogada no banheiro. Obviamente não havia mais dinheiro lá, mas o que realmente o deixou perturbado foi o fato de a foto da sua filha, que ele sempre carregava na carteira, também ter sumido. Depois disso, ele voltou para casa e continuou vivendo como se nada tivesse acontecido. O meu tio, confuso, perguntou qual era a relação disso com o que havia acontecido com a filha dele. O meu pai, por sua vez, explicou que a partir daquela noite coisas muito ruins começaram a acontecer com o senhor Elias, como, por exemplo, o mesmo lugar onde a filha dele foi atropelada foi onde ele pegou aquela mulher. Muitos especulam que, na verdade, o que ele pegou naquela noite em seu carro não era uma mulher comum, mas sim o próprio Satanás. Durante muito tempo ele sofreu a pior das torturas, a ausência da sua filha, além de ser assombrado por vulto e espíritos que vagavam perdidos pela sua casa. Nada na vida é coincidência, e talvez esse tenha sido seu castigo por ser um homem tão mau e tão cruel, especialmente com aquela misteriosa mulher. Espero que esse relato seja do seu agrado. Ele aconteceu no ano de 1996 e até hoje o meu pai se lembra dela. Depois de um tempo, o patrão dele perdeu a vida naquele mesmo ponto da estrada em um acidente bizarro no qual seu corpo foi cortado ao meio. Bom, esse é o meu relato. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.